Daí, pessoal, tudo bem? Continuando a matéria onde a gente parou, então, a gente ia começar a falar de indícios, tá? Os indícios, eles estão previstos lá no 239 do Código de Processo Penal, tá? E fala assim: considera-se indício a circunstância conhecida e provada. O que quer dizer? Que efetivamente aconteceu, tá? Que, tendo relação com o fato, autorize por indução é, acredita-se que, pelas circunstâncias, entende-se que, conclui-se a existência de outra ou outras circunstâncias, tá? Exemplo de indício, gente. Alguém foi preso por tráfico de drogas, tá? E com essa pessoa, ela não foi presa efetivamente traficando, mas ela foi presa em circunstâncias com alguns objetos que davam indício de que é traficante. Tipo o quê? Ela foi presa com droga fracionada, tá? Em embalagens pequenas, típica de distribuição. Foi presa com dinheiro trocado, né? Dinheiro fracionado também, típico de quem recebe dinheiro já certo e dá troco, tá? Foi presa com alguns celulares, celulares diversos, e em alguns deles existiam mensagens de negociação de algo, né? Às vezes nem sempre as pessoas trocam mensagens de forma clara, né? Às vezes velada. Então, levou-se a concluir que aquela pessoa, pelos indícios e circunstâncias com que ela foi presa, estava traficando, tá? Então, indício é isso, tá? Em alguns momentos, um indício, ele pode ser tido como prova total, tá? Prova ampla, e em outros ele pode ser como prova semiplena, tá? Ou prova indireta. O que a gente diz que é isso, tá? Na prova direta, tem-se a descoberta do fato sem que haja necessidade de utilização de qualquer processo lógico, tá? Exemplo, a confissão, tá? Então, naquele momento, aqueles indícios se transformam em prova completa, porque a pessoa confessa que ela estava traficando, tá? Realmente eu estava traficando, eu trafico pro meu vício, né? Então, lá, o tráfico privilegiado, né? Em outra hora, ela pode ser utilizada como prova indireta, semiplena, porque não há essa certeza absoluta. Então, é necessário um processo de raciocínio lógico indutivo, tá? Para se chegar àquela conclusão. Então, foi o exemplo que eu dei por primeiro, tá? Ele não confessa, porém, por indução, levou-se a acreditar e leva-se a acreditar que ele estava traficando, né? Pelos indícios com que houve a prisão, tá? Então, essa é a diferença dos indícios, tá bom? Para o raciocínio indutivo, gente, o julgador parte de dados particulares e, a partir deles, consegue extrair regra geral. O que acontece? No direito penal, nós temos duas formas de raciocínio. Nós temos o raciocínio dedutivo e nós temos o raciocínio indutivo, tá? O raciocínio dedutivo é utilizado pelo Código Penal. A gente tem a regra geral, que é o Código Penal, e a regra geral ela é aplicada pro indivíduo, tá? Então, esse é o raciocínio dedutivo. Determinada conduta de determinada pessoa se subsume-se à norma, tá? Então, é o raciocínio dedutivo, do geral pro individual. Já o raciocínio indutivo é o oposto, é do caso concreto para chegar a essa conclusão geral. O raciocínio indutivo quando tem a parte de provas também, claro, mas ele é muito utilizado, gente, para política criminal, tá? E criminologia. Então, para você entender o comportamento daquela sociedade ou o comportamento daquele núcleo onde ocorrem determinados crimes, tá? Exemplo para vocês onde é realizado o raciocínio indutivo para entender ali a lógica da coisa. Praça Tiradentes, onde é a Defensoria Pública. Ali foi necessário a implementação de um módulo da Guarda Municipal por conta da grande quantidade de traficância, tá? Traficância e prostituição. Então, partiu-se do raciocínio
indutivo, tá? Então, do caso concreto, viu-se que haveria necessidade de tomar uma medida, né? Uma medida de política pública, aumentando ali o policiamento no local, tá? Então, é um pouquinho diferente. E o método indutivo também é utilizado na questão das provas, quando a gente está falando de indícios, tá? A gente parte ali do caso concreto, né? Os indícios que a pessoa foi presa para a regra geral, tá? Então, é uma indução. Eu acredito, né? Nunca acho, eu acredito que o fulano estava traficando, né? Pelas circunstâncias com que ele foi preso, tá? É diferente do método dedutivo, então, tá bom? Claro, sempre, muitos dos casos, vai haver essa questão do método indutivo e dos indícios de prova semiplena, tá? Por quê? Alguém que acabou de roubar um estabelecimento comercial e é capturado, é flagrado, né, logo após perseguição ou por um curto período de tempo, com o produto do crime, do furto, do roubo, desculpa. Na posse do produto, na posse dos instrumentos utilizados, isso também é indício de que o autor do fato foi essa pessoa capturada, tá? Então também é prova semiplena, tá? Porque não se tem certeza absoluta, ela só vai ser considerada plena se vier uma confissão, aí a gente tem certeza, tá? Ou aí, claro, essa certeza ela vai ser tida depois só no momento da sentença, quando da instrução e após, né, a sentença, quando todos esses elementos forem cotejados com outros elementos de prova. Que tipo de outros elementos, professora? Testemunhas, tá? A polícia, o policial que conduziu o flagranteado, né, até a autoridade policial, câmera de vigilância, tá? Ou alguma outra testemunha que viu aquelas pessoas fugindo dentro de um determinado carro, tá? Então a gente precisa de outros elementos. Então ela só vai ser prova plena quando a gente tiver essa conversão desse entendimento para a sentença. Até então, ela continua sendo como prova semiplena, que precisa ser carreada com outros elementos de prova do processo. Tá? A gente sempre tem que ter esse entendimento aí, tá? Então, os indícios são sim utilizados como prova, tá? Não confundam com materialidade aí, tá? E não confundam com indícios da autoria, tá? Porque isso é um pouquinho diferente, tá bom? É uma análise de um outro momento, tá? É uma análise processual aí para persecução penal, é uma análise processual essa, né? Indícios de autoria para oferecimento da denúncia, para instauração de um inquérito policial, tá? Você tem que ter materialidade e indícios de autoria, né? Para o inquérito, para denúncia. Para o inquérito policial, você não precisa ter indícios de autoria, porque senão não haveria nem investigação, né? Então tem que ter materialidade aí e os indícios de autoria vão se colhendo no curso do inquérito policial da investigação, né? Não é sempre que um inquérito inicia assim, já com tudo bem detalhadinho, né? Então, continuando então, gente. Assim pode-se imaginar a seguinte situação, ali no raciocínio indutivo ainda, tá? Isso tá no material de vocês, já disponibilizei, tá? No site. Demorei um pouquinho porque tinha que fazer algumas adequaçõezinhas aí, tá? A coisa fora apreendida em poder do acusado, isso é um indício. O acusado possui renda incompatível com a aquisição da coisa, isso é um indício. O acusado não apresenta explicação razoável para a posse da coisa. O acusado foi visto saindo do local do furto logo após sua ocorrência. Ora, nesta situação, provadas as circunstâncias anteriores, é possível, por meio dos indícios, que se perceba que fora ele quem cometera o furto, tá? Nesse caso aqui, todos os exemplinhos ali foram pro tipo penal do furto, tá? Indício é uma circunstância, um fato conhecido, que serve de guia para descobrir outro. De um fato conhecido se deduz outro. O conhecido indica o outro, tá? Então, o fato conhecido que o fato é o crime, né? E daí se conclui outro fato que foi o autor do crime, tá bom? O que foi roubado,
Beleza? Então, essa é a ideia aí. Já expliquei para vocês, então, indução e dedução tá no material também, tá? Embora o CPP ele discipline o indício entre meios de prova, para uma parte da doutrina não é meio de prova, mas um resultado probatório de um meio de prova, tá? O indício é um fato provado que permite, mediante interferência, concluir pela ocorrência de outro fato. O que se pode ser provado é o fato indicativo. Por exemplo, uma testemunha que viu o acusado com uma faca suja de sangue e a vítima esfaqueada aos seus pés. O indício é o fato certo que está na base da inferência da presunção. Em outras palavras, o indício é o ponto de partida da presunção, tá bom? Então, ali tem mais um esqueminha, né? Presunção não se confunde com indício. Presunção é a operação mental, a interferência que, por via de raciocínio de experiência, deduzimos do indício conhecido, tá? Na verdade, eu queria arrumar isso aqui. Isso, tá bom? Espécies de presunção. Gente, na presunção, o juiz passa de um fato provado a outro não provado, tá? Por meio de uma atividade intelectiva, né? Por meio de um raciocínio lógico, com base na prova de um determinado fato que não constitui o tema probandum. O juiz, mediante um processo mental, conclui que ocorreu um outro fato, este sim, objeto da prova. Provada a ocorrência do fato X, o juiz presume a ocorrência do fato Y. O que autoriza esse raciocínio judicial é a relação entre os fatos. É a relação entre uma coisa e outra, tá? Diante do princípio do livre convencimento aí, o indício não tem valor pré-determinado. O indício não vale nem mais nem menos que outras provas, tá? Não há diferença ontológica, ou seja, de entendimento, de sentido, entre uma prova indireta e uma prova indireta, tá? O indício seria uma prova indireta. O que é o livre convencimento? Gente, o livre convencimento é um princípio do processo penal, tá? Ao qual o juiz não fica adstrito, né? Não fica obrigado a resolver um caso conforme como é que eu vou explicar? Conforme algumas provas, tá? Ele pode analisar todo o conjunto probatório e entender desde que tenha elementos para isso, né? Pela absolvição ou pela condenação, tá? Assim também é quando existe um laudo pericial, tá? O juiz, pelo livre convencimento, ele não é obrigado a resolver determinada situação, determinado processo, sentenciar determinado processo conforme o laudo pericial, tá? Porque nem sempre aquilo ali, aquele laudo vai exprimir a verdade, né? A verdade fática, né? Vai esclarecer a dinâmica dos fatos, né? A mecânica ali das coisas, do crime, tá? Então, o livre convencimento do juiz quer dizer que ele pode pegar todas aquelas provas e analisar como ele quer, como ele entende, como o julgamento dele decidir. Exemplo, vamos ver se eu consigo me fazer entender, né? Essas duas canetas aqui, tá? Alguns vão falar que é laranjado e amarelo. Outros vão falar que é cor pêssego e amarelo claro, tá? Então, veja, cada um tem um entendimento sobre um determinado objeto, tá? Quer ver outro exemplo? Alguém pode falar que isso aqui é um vaso de flor, mas para mim é um estojo, um porta-caneta. Por quê? Porque eu uso como porta-caneta. Então, para mim, ele é um porta-caneta. Para outra pessoa, ele é um vaso de pôr flor, tá? Então, esse é o livre convencimento que a gente fala. Até derrubei a caneta aqui. Eu vou juntar porque daqui a pouco vem uns dogs aqui e comem, destroem tudo. Então, gente, o livre convencimento, ele é isso. É a interpretação que o juiz pode dar para aquele caso concreto, para aquela prova relacionada no processo, para aquele indício, tá? Talvez para ele tenha aí um determinado indício que é muito mais importante do que mesmo até a palavra das testemunhas. Exemplo, naquele caso em que eu dei para vocês de tráfico de drogas. O rapaz que foi preso com todos aqueles objetos, dinheiro trocado, droga trocada, tá?
E o rapaz fala, não, mas eu trafico porque para manter o meu vício. E daí vem uma outra testemunha que surge no processo e fala, não, realmente, ele não é traficante habitual, ele estava traficando por conta do vício e não sei o que, blá blá blá, tá? Mas aí o juiz, analisando as circunstâncias, pensa assim, não tem como, né? Não tem como ser um tráfico privilegiado ou algo do gênero. Aí o juiz pega e puxa lá a capivara do sujeito. E ele tem outras passagens, né, outras condenações com trânsito em julgado por traficantes. O juiz fala, não, realmente, esse cara não trafica para manter o vício, ele é traficante sim, né, e pelo que eu vejo, ele é um traficante aí reincidente específico. Vou até aumentar a pena dele aqui, tá? Por conta da reincidência específica. Então, assim, esse é o livre convencimento, tá? Não existe uma regra, claro, dentro dos limites, não existe uma regra específica de como o juiz tem que avaliar. Porém, ele tem que, claro, ele não pode extrapolar ali o que tem provado no processo, tá? Sempre lembrando isso, claro, né? O princípio da distrição aí, tá bom? Então, o primeiro requisito para que a prova indiciária tenha valor é que o fato indiciário esteja plenamente provado, sendo conhecido e induvidoso. Exige rigorosa motivação judicial para controle do raciocínio. Uma vez provado o fato indicado ou fato de base, deve-se analisar a natureza da regra utilizada como fundamento do raciocínio. Então, tem a regra da experiência, tem o princípio da razão aí, tá? A regra da experiência vai falar que, por exemplo, quem é encontrado com uma coisa roubada é o autor do roubo, ou quem bate atrás sempre é o culpado. A conclusão extraída do indício será apenas provável, mas nunca uma certeza absoluta, tá? Até mesmo porque quem pode ser, né, no exemplo, quem é encontrado com o produto do roubo pode ser só o receptador, né? Se o indício estiver fundado em um princípio da razão, por um exemplo, o princípio da contradição, nada pode ser e não ser ao mesmo tempo, tá? A conclusão será uma certeza. Vocês entenderam? Nada pode ser e não ser ao mesmo tempo, ou é ou não é, entenderam? Essa é a ideia. E a conclusão é uma certeza. Isso é lógica, gente, raciocínio lógico. Se vocês pegarem aí qualquer exercício de raciocínio, qualquer não, mas alguns, né, exercícios de raciocínio lógico, a gente vai trabalha-se esse tipo de análise, né? Em resumo, é tanto mais forte o valor probatório do indício, quanto mais forte for a relação entre o fato indicante e o fato indicado, tá? Então, essa é a questão do indício. E por que, gente, eu tô falando para vocês tanto de indício de prova e prova indiciária? Porque muitas das vezes, na grande maioria, é isso que você tem no processo penal. Na grande, esmagadora maioria, é isso que você vai ter, né? Fica complicado você ter uma prova plena, completamente absoluta, de certeza, não há dúvidas, né? Não há dúvidas nenhuma neste caso que fulano é o autor do crime, que o crime aconteceu deste jeito, tá? Sempre, a grande maioria, as provas são ou indício de prova ou prova indiciária, e aí existe um grande problema, tá? E existe agora a necessidade de a gente fazer uma distinção entre o que é prova indiciária e o que é indício de prova, tá? Por indício, entende-se a prova indireta ou crítica, uma contraposição à prova direta ou histórica. Com a prova direta é possível conhecer o fato que interessa ao processo por um único procedimento inferencial. Mediante a prova indireta, isso exige uma segunda inferência, o que explica, de certo modo, a tendência de atribuir-se à última um menor valor persuasivo. Tá? Em diversos dispositivos do CPP é usado a palavra indício como significado diverso, né? Exemplo 239 aqui que a gente está até agora trabalhando ele.
O artigo 312 caput usa a expressão indício suficiente de autoria. O artigo 413 caput refere-se a indícios suficientes de autoria. Por outro lado, 126 exige indícios veementes de proveniência ilícita dos bens. Nesses dispositivos, né, a palavra indício significa uma prova mais tênue, indício de prova, não sendo necessário que haja prova capaz de convencer o juiz de que o réu é o autor do delito. Trata-se de critério de probabilidade e não de certeza. Vejam, esses casos aqui, gente, todos eles são casos em que ainda não há uma certeza absoluta, tá? Quer ver, ó? Indício suficiente de autoria é o que autoriza o Ministério Público, 312, é o que vai autorizar o Ministério Público a denunciar uma pessoa. 413, indícios suficientes de autoria é o que vai autorizar remeter o caso a julgamento do plenário do júri, tá? Tudo isso são casos e situações em que a prova, a conclusão ainda não é total, tá? Você ainda tá naquele indícios suficientes de autoria, indícios suficientes de autoria, indícios não sei o que, tá? O outro significado de indício, elemento de prova de menor valor persuasivo ou prova semiplena, expressão herdada do velho sistema das provas legais. Isso, gente, antes de 1940, confesso, não tenho ideia de como era, tá? Pelo princípio do livre convencimento, o indício ele não tem mais valor pré-determinado, como não há escala de valores entre os meios de provas. Isso que eu comentei com vocês agora há pouco da questão do juiz, né? Até dei o exemplo ali da caneta, tá? O indício não vale nem mais e nem menos que outras provas, ou seja, modernamente, o indício não pode ser considerado prova semiplena, como ocorria no sistema de prova legal, tá? Então, pode ser tido como prova ou prova semiplena. Eis aí algumas discussõezinhas, mas que é importante a gente relembrar, tá bom? Gente, eu vou finalizar porque senão vai extrapolar e eu não consigo fazer o upload pro site, nem pro YouTube, nem pra... Tá bom? Já voltamos aí com o próximo tema.